Tá bom. Onde é que faz curso para ser blogueira, hein? Que eu não sei se é natural, Eu não. queria também. Oi, meninas! No vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema super interessante e atual, que é a questão da educação em tempos de pandemia. Para este vídeo, eu convidei a professora Misa Daiane para bater um papo com a gente, tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar que ela se apresente, certo, para vocês. Então, olá meninas. Primeiramente, obrigada, Ana Paula, pelo convite. Então, como ela falou, eu irei me apresentar. Eu me chamo Misa Daiane, sou professora de português e de inglês, graduada pela Universidade Federal de Sergipe. Também sou mestre em linguística pela mesma universidade e sou especialista em metodologias de ensino de línguas, de língua inglesa e portuguesa e também de literatura. Atuo na rede municipal de Moita Bonita como professora de língua inglesa e estou professora contratada na rede estadual de Sergipe e também leciono num curso de pré-ENEM, que no momento está com as atividades paradas. Né? Eu tenho experiência como professora de língua inglesa desde os meus 19 anos, então há 7 anos. Eu ensinei alguns cursos de idiomas, rede particulares, e na rede municipal de Moita estou há mais ou menos 6 anos. Muito bem, que currículo, hein? Ah, para começar assim o nosso vídeo, a gente vai começar pela pergunta clássica, né? Como é que você recebeu a notícia da pandemia com aí o fechamento das escolas? Então, de antemão, eu não achei que a pandemia fosse realmente se expandir e chegar até nosso pequeno estado. Inclusive, uns 2 dias antes, eu estava viajando. Não havia tantos rumores assim sobre a pandemia no nosso estado. E de repente cheguei, acho que na segunda, e na quarta-feira recebi a notícia que as escolas, né, iriam fechar por conta da pandemia. Só que aqui, na minha região não tinha tantos casos ainda. Então, o que foi que eu pensei? Que rapidamente nós voltaríamos ao trabalho. Quando chegou o mês de maio, eu pensei, não, agora a gente com certeza vai voltar. Só que as coisas só pioraram. E nessa a gente já vai 8 meses, eu acho, né? Isso. Vai fazer 8 meses. Mas não imaginei que isso fosse acontecer por tanto tempo. Na verdade, nem achei que fosse acontecer conosco. Né? Estava um pouco longe ainda para mim, né, da nossa realidade. E acho que muita gente pensou dessa forma também. Uhum. Então, naquele primeiro momento, você nem pensou assim nessa questão de como é que ia dar aula, numa segunda coisa, achou que era só uma parada, logo, logo estaremos de volta. Justamente. É tanto que nas 2 primeiras semanas fiquei um pouco aflita, né, com toda a questão, né, de saúde mesmo. Não pensei tanto no trabalho, achei que a gente voltaria realmente logo, que não foi, né, o que aconteceu. E assim, em relação a pensar na forma que eu iria dar aula, eu sou um pouco adepta da tecnologia, então eu sabia até então que eu não teria dificuldade com isso. Né? A dificuldade veio para quem? Para os meus alunos, que como são de rede pública, na verdade eles não têm o acesso que deveriam ter. Uhum. Entendo. Quando passou para essa segunda fase, que foi a fase de vamos continuar com as aulas, só que de um jeito diferente. Como foi para você? Então, questão de se adaptar, para mim não foi difícil, como eu falei, pela questão que eu já sou um pouco adepta à tecnologia. Né? Para mim não teve tanto essa dificuldade. Para os meus colegas, para alguns, na verdade a maioria, eu percebi que teve. Mas de qualquer modo foi um choque, porque eu sabia que os meus alunos
estavam um pouco distantes dessa realidade tecnológica. Uma grande parte deles, na verdade, digo que a maioria nem celular tem. E os que têm, muitas vezes, o acesso à internet. Ou via internet de operadora, quando eles colocam crédito, ou o roteador de um vizinho, e os que moram em povoado, por exemplo, na verdade, nem tem esse acesso. Né? Então, a minha adaptação não foi difícil. A minha dificuldade foi ver os meus alunos, principalmente aqueles que tinham vontade de aprender, que eram alunos ativos na sala de aula, não ter internet para participar das aulas. Né? Foi uma realidade minha e de muitos, acredito que dos professores, né, como um todo, no nosso estado e até mesmo no Brasil. Em relação às duas redes, teve uma pequena diferença no sentido dessas aulas serem contabilizadas ou não. Então, nos primeiros meses, a gente ficou na rede estadual e na rede municipal, sem aula mesmo, nem online. Na rede estadual e na rede municipal, nós começamos essas aulas apenas em junho. O que teve foi uma tentativa, no final de março e primeira semana de abril, uma tentativa da rede estadual, de que houvesse essas aulas, mas nada que contabilizasse, né, que a gente registrasse. E aí, em junho, veio o decreto, né, do governo para que a gente, né, na rede estadual, assinasse essas aulas. E na rede municipal, a gente não utiliza essas aulas como registro para o ano letivo. A gente só utiliza elas para manter o vínculo com os alunos. Então, assim, eu vivo duas realidades bem diferentes. E a realidade da rede estadual, que eu tenho que acompanhar um horário de aula realmente, e mesmo assim os alunos não têm o acesso e muitos nem conseguem ficar o tempo todo ali online. E na rede municipal que a gente só mantém mesmo o vínculo. A adaptação foi mais ruim para eles do que para um professor que, de um modo ou outro, a maioria dos professores dispõe de uma internet, de um celular, de um computador. Então, a dificuldade maior da adaptação, né, nesse ensino remoto, acredito que tenha sido para os alunos, que não é nem de adaptação, é de não ter recurso. Em relação assim à escola como um todo, as que você trabalha, como foi assim juntar para pensar como é que vamos fazer isso? Teve muita resistência? Como é que foi? Então, no início, alguns professores resistiram um pouco, né? Veio um questionário para as escolas, no caso eu atuo em 3 da rede estadual, minha carga horária fica bem dividida em 3 escolas, para que a gente assinasse, né, um formulário dizendo se aderir ou não. Se um professor apenas não quisesse aderir, essas aulas não aconteceriam, mas aí veio toda uma conversa, todo um convencimento, né, mostrando o porquê que a gente tinha que fazer, né, essas aulas, que mesmo com tantos problemas que a gente vê, e a gente assinou, todas as escolas que eu estou, concordou que tivesse essas aulas. Então, no início foi muito difícil para os professores. Na rede municipal, mesmo sem ser com registro de aula, também foi difícil, porque muitos professores não são adeptos à tecnologia, tiveram que aprender e se viraram muito para isso. E não veio curso, né, para que ensinasse a gente como a gente deveria fazer, como é que você vai usar o Google Meet, como é que você vai usar a plataforma Zoom, ou o que seja, né, que fosse utilizado. Não teve nenhum tipo de acompanhamento desse tipo. A gente meio que se virou e pronto, um ajudando o outro, mandando vídeos, né, principalmente para os professores que não tinham tanta familiaridade, né, mas os professores se ajudaram. Teve resistência. Ainda hoje a gente vê porque muitos professores reclamam que os alunos não têm o acesso e, queira ou não queira, a gente está dando essa aula contando como ano letivo. Não é uma realidade que eu vejo muito na rede municipal, né? Porque na rede municipal a gente resistiu para que não contabilizasse essas aulas, visto que os alunos não tinham o acesso. Que coisas assim que você acha que características, né? Que foram aperfeiçoadas, melhoradas em você e seus colegas durante esse tempo? Então, eu acho que aperfeiçoei, de minha parte, a questão da tecnologia. Já gostava de usar e aprendi a usar mais e mais ferramentas. Já conhecia algumas, mas nunca
só tinha, tipo, respondido, utilizado como uma participante daquela ferramenta, não como uma professora que criava alguma coisa ali e que ia passar para os alunos. Por exemplo, a gente tem um aplicativo, um programa, um site, aliás, chamado Mentimeter, que a gente cria uma nuvem de palavras. Eu já tinha respondido como participante de lives, por exemplo, uma pergunta no Mentimeter, mas eu nunca criei uma para mandar para os meus alunos e mostrar o que eles construíram. Então, várias coisas eu aprendi. Eu gostava de tecnologia, passei a gostar mais e acho que me aperfeiçoei muito nessa parte, assim como os meus colegas, aqueles que não entendiam nada, né, que no máximo utilizavam o WhatsApp, algumas funções, nem todas, aprenderam várias coisas com a pandemia. Então, o lado positivo para nosso crescimento profissional, acho que foi esse, principalmente porque estamos em pleno século XXI, porque temos aí uma base nacional comum curricular que nesse ano de 2020, né, vem pedir que a gente se utilize das novas tecnologias em sala de aula. Então a gente foi, dentro desse contexto de pandemia, obrigado a utilizar, né, de toda forma as novas tecnologias. Então acho que isso, né, que foi assim bem aflorado, que melhorou bastante, foi positivo. E uma coisa que aflorou, que eu precisei ter um pouco, mas foi a questão de controle emocional diante dessas situações todas, né? Além de se descontrolar, mas ao mesmo tempo tive que tentar aprender a controlar diante das situações, porque agora eu tinha que me manter bem para essas aulas. Muito bem. Essas questões mentais são complicadas mesmo, né? Para todos nós. Imagino que para quem está na educação, né, os professores ainda mais, porque a pressão é grande, tanto dentro da escola quanto fora. A sociedade acaba cobrando, né? No início eu lembro que surgia aquela onda, né, de enaltecer os professores, aquela coisa toda no início, né? Porque os pais estavam vendo dificuldade dos alunos, mas aí parece que é só aquele choque de início, né? Depois Isso, volta aquela pressão de novo. justamente. E as cobranças também aumentaram. O nosso trabalho, na verdade, ele só aumentou. Não diria nem que duplicou, diria que ele triplicou. Eu trabalho muito mais no ensino remoto do que o que eu trabalhava, porque a preparação é muito maior. A gente, claro, a gente tem uma preparação para dar aula no presencial, mas no ensino remoto a preparação ela é muito maior. Além do mais, a gente tem que aprender coisas novas. Então, trabalho é maior, a questão burocrática exigida pelas redes também são maiores, questões administrativas, institucionais são bem maiores, planejamentos que antes não eram exigidos, planejamento de aula, agora são, a gente coloca no sistema, são várias coisas que são cobradas a mais, várias mesmo, o trabalho triplicou. Tá sendo uma aprovação, né? Sim, uma aprovação que eu espero que passe logo. É o que todos esperamos. Hoje você consegue ter uma perspectiva de que isso vai se resolver de alguma forma? Como é que vai ser 2021? Eu acredito que não vai mudar muita coisa. Ai, meu Deus. Gostaria muito de ser positiva, mas é que a gente não vê uma perspectiva, né, muito boa. A gente vê que melhorou a questão dos casos, mas a gente sabe que há uma possibilidade de aumento, já se fala nisso, principalmente agora nesse período eleitoral e pós-eleitoral. A gente sabe que isso pode acontecer. Aí vem final de ano, então se os casos aumentarem, a gente sabe que não há perspectiva de voltar. Por exemplo, hoje, dia 3, iniciaram as aulas da rede privada das terceiras séries. Dia 17, a rede pública vai voltar. Só que a gente não fica assim. E quando vai ser o resto? E vai dar certo? Ou as terceiras séries vão regredir novamente? Ou vai fechar tudo novamente? Então, assim, eu já cheguei a ter esperança, mas eu já não tenho tanta perspectiva porque colocar esses alunos todos numa sala de aula, todas essas turmas numa escola, mesmo que só 50%, é um grande perigo. Que eu não sei se o governo vai pagar para ver, né, acontecer. Acho muito perigoso. Como nós não temos vacina, por isso que me desanima, me faz não ter uma perspectiva muito boa. Mas claro que quero muito. Não, não aguento mais psicologicamente
Não aguento mais ficar longe dos meus alunos, longe da minha sala de aula, meu ambiente é sala de aula presencial. Não me sinto realizada no virtual. Gostaria de ser mais positiva. É o que eu quero, mas diante da realidade que nós estamos, eu acredito que a gente vai demorar um pouco para voltar ao normal. E eu acho que mesmo que volte nesse esquema de 50%, por exemplo, o ensino também vai mudar, né? Porque você vai acabar tendo que reestruturar as aulas mais uma vez. Isso, que aí vem a perspectiva do ensino híbrido, né? Que a gente tem uma parte no presencial e uma parte no online, porque esses 50% que vão estar na sala de aula e os outros 50%, eles vão ter que estar em casa fazendo alguma outra atividade. Para que na outra semana, por exemplo, aquele 50% que ficou em casa vá ter aula no presencial e os outros no online, que é o ensino híbrido, né? Você lidar com essa questão temporal e não temporal, né? Do presencial e não presencial. E acho que a gente vai levar o ano de 2021 todo dessa maneira. Espero estar errada, mas eu acredito que sim. Todos esperamos estar, mas assim, realmente a perspectiva é complicado. Você, em algum momento, achou que a educação ia ganhar mais atenção de forma positiva, realmente? Ou o que aconteceu, está acontecendo, já era assim o que você imaginava? Eu acho que a educação poderia ter ganhado mais atenção. Não acho que ela ganhou o suficiente. O que aconteceu foi a questão dos governantes, né, quererem que os professores não ficassem em casa, recebendo sem trabalhar. Então, eles meio que forçaram a barra em alguns estados para que os professores voltassem suas aulas de forma remota, mesmo diante de tantos problemas. Mas eu não acho que a educação ganhou atenção. Ela poderia ter ganhado se fosse investido recursos nela durante a pandemia para que alunos que estão à margem da sociedade, que não têm acesso, recebessem esse acesso. Então, assim, a atenção que os governos deveriam ter dado, né, que a educação deveria ter recebido, eu falo do governo porque é eles quem podem dar esse subsídio, né, eles quem dão. Seria a questão de, por exemplo, disponibilizar a internet para os alunos sem menor condição, disponibilizar um aparelho, um chip, colocassem postos de internet em povoados, por exemplo. Então, para mim, ele estaria dando atenção à educação. E era um momento de mostrar atenção à educação. Se tivesse realmente prestado atenção nessas pessoas que ficam à margem, principalmente os alunos de escola pública. E não foi o que aconteceu. Na verdade, o que os governantes queriam era fazer uma pressão, né, em alguns estados para que os professores trabalhassem, mesmo que remotamente, dadas as condições que fossem, né? Em muitos lugares não foi dado curso aos professores, os alunos não têm acesso, como eu falei, à internet e aos recursos tecnológicos de fato, não têm acesso a um celular, por exemplo. Então, ele teria dado, né, atenção, eu falo o governo, né, como eu disse, eu falo o governo porque eles quem dão subsídios para a educação. Então, deveria ter dado atenção aos alunos que estão à margem da sociedade, aqueles que não têm acesso à internet, aqueles que não têm um celular, não têm um computador. Deveria ter gerado formas que esses alunos tivessem tido esse acesso, disponibilizar um celular para os que não têm condição nenhuma, disponibilizar também um chip com internet, ou, sei lá, postos, lugares específicos de povoados que disponibilizassem internet. Então, visto formas e não, por exemplo, dizer que o aluno tem direito a pegar o material impresso na escola. E o material impresso, para mim, não é aula. A aula tem que ter o professor. Então, as aulas poderiam até ser melhores se os alunos pudessem ter aulas, por exemplo, no Meet. Meet não é uma realidade do aluno da escola pública, aula pelo Google Meet ou pelo Zoom, ou até mesmo no Skype. Não é. Você pode até fazer um dia ou outro, mas não adianta dizer que os alunos vão entrar todos, que eles não vão. Eles não têm internet que suporte o consumo, não tem nem um celular, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Imagina uma internet que suporte ficar uma manhã inteira numa aula pelo Google Meet. Então, eu não acho que a educação ganhou atenção durante a pandemia. Eu acho que deveria sim ter dado mais atenção, que talvez o aproveitamento desses alunos teria sido muito maior.
E eu não falo na realidade de Sergipe, eu falo numa realidade que eu conheço de colegas de outros lugares, inclusive fora do país. Semana passada eu tive uma reunião, um encontro de professores falando de ensino remoto mesmo, promovido pela UFES. E duas professoras da Inglaterra, não lembro se as duas eram de Londres mesmo, enfim, elas eram brasileiras, só que elas moram lá há mais de 10 anos, são professoras lá. E elas relataram a mesma realidade da gente. Claro que lá tem umas coisas melhores, mas a realidade que não difere muito da nossa. Alunos sem internet, filhos de imigrantes que não têm um celular e tá tendo aula remota. Então, não difere muito, né? A sua rotina, como é que ela ficou? Como foi para você essa mudança? Porque deve ter sido uma mudança e tanto. E tanto. Então, me virou de ponta cabeça, né? Porque eu sempre tive aquela rotina de trabalho, por exemplo, sempre tive aula a semana inteira, nunca tive folga. Manhã, semana inteira, manhã e tarde e às vezes uma noite. E aí eu passei a trabalhar também todas as noites, produzindo algo para o outro dia, planejando. Agora já estou mais adaptada, faço as coisas mais rápido, planejo mais rápido, coloco no sistema mais rápido, que a gente vai ficando tipo uma máquina, né? Só produzir, produzir, produzir. Então, assim, consigo fazer mais rápido, mas me consome muito tempo. Então, eu trabalho dobrado. A minha rotina é computador o dia inteiro. Quando eu não tô no computador, eu tô no celular. Final de semana, se um aluno me mandar uma mensagem 9, 10 da noite, eu vou responder. Porque às vezes aquele aluno só teve internet naquele horário. Às vezes no domingo manda mensagem. E eu não deixo de responder o meu aluno. Porque às vezes ele tá na casa de uma avó, na casa de um amigo. Teve internet naquele momento e quis me mandar atividade. Então, assim, meu final de semana não é mais meu, é meu e da escola. Você falou que já trabalhou com crianças, né? No momento agora, eu não sei se você está trabalhando com crianças. Não, né? Mas, Não, no momento só a partir do sexto ano mesmo, 11 anos, 12. mas eu acho que ainda dá para você opinar, porque como você trabalhou, você entende, tem experiência. O que é que você está achando desse cenário atual, né? Dessa questão, assim, das atividades ser online para crianças que entendem um pouco mais e são, querendo ou não, independentes, que a partir do sexto ano, querendo ter uma certa independência, né? Sim, O trabalho é feito de uma forma, mas para crianças do fundamental menor, principalmente, é complicado. isso. Como é que você enxerga esse cenário? Então, vamos para o infantil. Ensinei alunos de 3 anos Olha, em curso de idiomas. Primeiro, a gente nunca dava uma aula de inglês por mais de 40 minutos, 50 estourado. Por quê? Às vezes a gente não consegue prender a atenção por tanto tempo. Então, imagine uma criança de 3 a 5 anos na frente de um computador por mais de uma hora. Essas aulas elas não vão durar só uma hora. Eu acho que no mínimo 2, né? Não estou atualmente no ensino infantil, mas acredito que 1 hora e meia, 2. Imagina você prender a atenção de uma criança na frente de um computador. A gente que é adulto já não tem tanta paciência, né, para isso, né? O professor mesmo que a semana toda não tem. Eu acho difícil. Para manter a aprendizagem do aluno, mais difícil ainda, porque criança tem que ter o contato, né? O contato pessoal com os colegas para interagir de verdade. Ao meu ver, a interação ela tem que dar no contato social mesmo, nada de remotamente. E aí a gente parte para o aluno do fundamental menor, que também tem essa dificuldade. Você imagine como é que eu vou ensinar uma criança a ler, uma criança de 6, 7 anos, sim. vai ensinar a ler remotamente. Gente, na minha opinião, é praticamente impossível. Se alguém fizer isso, que bom. Parabéns. Mas eu acho muito difícil. E aí você tem muitos alunos com dificuldade no terceiro, quarto, quinto ano. Como ensina remotamente, como prende a atenção. Eu vejo relatos de professores dizendo que parece ser pai de santo, que fica só no Meet. Fulano, você tá aí? Me responda. Tem alguém aí? Porque não tem ninguém para responder. Os alunos não querem saber. E muitas vezes os pais até já deixaram de lado. Porque nem eles mesmos têm paciência, né? A gente que tem que ter. Isso. E é Assim difícil também demais. não tem o suporte, né? Aí acaba sendo assim, uma bagunça, né? Porque muitos pais não entendem, na Justamente. verdade, o papel do professor, vamos dizer assim. No início, né, Uhum. eu via muita, tipo, charge, né? Com Sim, aquelas brincadeirinhas dizendo, o professor é um santo por aguentar essa criança.
E eu não gostava, que eu dizia, minha gente, mas a criança não é um bicho. Ter calma. Justamente. Vamos ter calma. E aí os pais ficam sobrecarregados, né? Porque eles têm todo o trabalho que eles já tinham antes, alguns ainda fazendo Né? home office e ainda com a criança. E ainda esse cenário, realmente, como você disse, não parece que vai mudar, né? Nos próximos meses. Esperamos que mude, né? Esperamos. Mas parece um pouquinho distante. Então, assim, eu parabenizo os professores do ensino infantil e fundamental menor que tentam, que dão sangue para fazer aquela aula, porque se a gente está no fundamental maior, no médio, tem essa dificuldade de prender a atenção do aluno, imagine você prender a atenção de uma criança. Então, assim, eles têm que ser muito, muito parabenizados mesmo, porque é difícil. Mais alguma coisa que você queira falar, assim? Não, acredito que não, só agradecer, né, pelo convite e pelo espaço no seu canal, para que a gente batesse esse papo legal, né, e questões que são bem pertinentes, né, na atualidade, na realidade de muitos professores, né, compartilhar aqui talvez mais uma angústia, que não é tão somente minha, mas de muitos e muitos colegas, sejam da rede privada, da rede pública, e também uma angústia de muitos pais, que também desejariam que os filhos voltassem para a sala de aula, e não para se livrar dos filhos, como muita gente fala, mas por saberem que a responsabilidade, que eles não conseguem, né, desempenhar o mesmo papel que nós desempenhamos nas escolas, que é difícil para os pais, e difícil para os alunos que precisam dessa interação, desse contato, que também têm vontade de voltar às aulas. Então, acho que esse nosso papo foi legal nesse sentido, né? De compartilhar algo meu que muitos colegas, muitas pessoas estão passando e pensando da mesma maneira. Sim, isso mesmo. Eu agradeço também, né, você aceitar o convite de vir aqui falar. Eu sempre procuro estar trazendo temas que o pessoal queira, goste, que sejam importantes, coisas atuais, né? E aí, quando eu pensei nesse tema, a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Obrigada. Porque você já era bem ativa, né? Tipo assim, no Instagram, mostrando seu trabalho antes da pandemia. Sim. Então, agora na pandemia ficou mais claro ainda. Eu disse, pronto, é a pessoa perfeita. Obrigada. Porque é a pessoa que já estava trabalhando com tecnologia e vai narrar, né, como foi as dificuldades, mesmo já tendo contato. Porque às vezes as pessoas podem achar assim, só teve dificuldade que não era acostumado, e não é isso. Foi Não toda mesmo, uma estrutura que mudou. justamente. Foi difícil para todos, até quem já era adepto das tecnologias. Isso aí. Então, obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau.